Opa, então, nesse vídeo mais uma questão, duas questões na verdade, de estática aqui pro canal, é, questões de triliças. E antes do vídeo começar, eu quero avisar que tô postando nesse canal todos os dias dois vídeos respondendo questões de matemática. Então, se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, seja na, sei lá, faculdade, Enem, vestibular, concurso, se inscreve aqui no canal e acompanha os meus vídeos, beleza? Bom, a questão de hoje vai ser a 6.2 e a 6.3, até porque elas são iguais, só muda a força P1 e a força P2, tá? E ela se refere a essa figura aqui. É uma questão simples até, a gente vai responder as duas juntas, vocês vão ver que vai ser rápido, tá? Eu só vou desenhar aqui a figura para que a gente consiga visualizar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a questão quanto a figura. Então ela tá parafusada aqui, tá? Essa estrutura parafusada na parede. Tem uma outra barra que passa aqui no meio. Aqui a força C, força não, ponto C tem uma força P1. Aqui no ponto D tem a força P2. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Fechou. Bora ver as distâncias aqui, ó. Ela fala que tem 1,5 aqui, 1,5 m, e aqui tem 2. Beleza. Tá bom, né? Já foi tudo. Beleza, e a questão fala o seguinte, ó. Determine a força em cada membro da treliça e indique se os membros estão sob tração ou compressão. Olha só, tá pedindo apenas a força em cada membro e ver se está sob tração ou compressão. Aqui não tá pedindo força de reação em A, em B. Se não tá pedindo, não tem por que a gente calcular a estrutura inteira. Você concorda comigo? Porque se eu for fazer cálculo da estrutura inteira, eu vou achar aqui AX, vou achar BX, AY, BY. É, a gente não tem tanta necessidade disso aqui, porque a questão não está pedindo. Então, quando a questão pedir apenas a força em cada membro, você já começa destrinchando aqui cada ponto, cada nó. O livro chama de nó, né? Cada nó da estrutura, certo? Lembrando que tem um outro conceito que o livro ele ensina pra gente, algumas páginas antes aqui, ó, que é o conceito de membros de força zero, tá? Ele traz aqui dois parágrafos explicando isso, mas o conceito é basicamente o seguinte: se você tem uma estrutura não colinear com dois membros, tá? Então eu tenho aqui um ponto, chamado de ponto X. Esse ponto X ele tem dois membros, né? Um para cá, um para cá. Eles não são colineares. O que é colinear? Colinear seria se fosse dois membros retos, né? Que seguem na mesma reta, na mesma linha, certo? Poderia ser assim, aqui seu ponto X, enfim. Então, se eles não são colineares, são dois membros e não tem nenhuma força sendo aplicada sobre eles. Então, eles são membros de força zero. Eu vou chamar aqui ó, de Y e Z. Então, a barra XZ não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ela, então ele é uma barra de força zero. E essa daqui também não tem nenhuma sobre ela, então é barra de força zero. Ah, mas nessa daqui eu tenho uma força aqui. Então, XZ não vai ser força zero, mas XY vai, porque não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ela, tá? E é isso que a gente vai utilizar para saber que a barra CB a gente já sabe que é força zero, tá? Ah, e se eu não lembrar disso na prova? Meu professor não ensinou isso. Como é que eu vou fazer? Bom, aí você vai trabalhar mais um pouquinho, ó. Eu vou escrever aqui o ponto C. O nó C, ele tá ligado a B e a D. Opa, esse piloto é um pouco mais forte, a tinta sai muito. Aqui a gente tem ainda uma força P1. Bom, aqui em cima eu vou fazer a questão 6.2 e aqui embaixo a 6.3, tá? Bora lá. Na 6.2, P1
é igual a 10. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui de novo. P1 é 20 e P2 é igual a 10. E na 6.3, P1 é igual a 45 e P2 é igual a 30. Beleza. Bora lá. P1 aqui vale 20. Então eu vou fazer o somatório de forças em Y, né? Porque para usar o P1 primeiro. PY, a força Y. Na força Y a gente tem o nosso P1, que vale 20, só que está para baixo, então é negativo, menos 20. Que mais? A gente tem a força na barra CD. Então eu vou colocar aqui mais. A gente tem que supor sempre, né, uma força contrária. Então eu vou colocar que a força é para cima. E aí ela fica positiva, né? Mais FCD. FCB não tem força em Y. Então eu não vou colocar. Isso daqui é igual a zero, né? Tem que estar em equilíbrio, tem que estar estático, e para estar estático tem que dar igual a zero. Então bora lá. Passo o 20 para o outro lado, eu já tenho que FCD é igual a 20. Beleza? Isso vai valer a mesma coisa para o somatório da questão 6.3. Então, FCD vai ser igual ao próprio P1. FCD para 6.3 vai ser igual a 45. Beleza? Fechou. Eu fiz o somatório de força em Y. E o somatório de força em X? Foi o que eu falei, né? A gente aqui em X só vai ter FCB. Eu vou colocar que FCB é uma força para direita, mas vocês vão ver que não vai dar em nada. Quer ver? Ó? O somatório de força em X vai ser igual FCB positivo igual a zero. Por quê? Porque não tem nenhuma outra força sendo aplicada. Então, FCB é igual a zero. Tá? Foi o que eu falei. Um elemento de força zero é quando ele, primeiramente, não é colinear. Essa é a primeira regra. Tem duas regras. Primeiro, o ponto que a gente está analisando, ele não tem membros, ele tem dois membros. Olha a primeira regra. Primeira regra. Ele não é colinear. Ele tem dois membros, tá? Dois membros. Dois membros. Segunda regra. Esses dois membros, eles são não colineares. Não colineares, tá? Terceira regra. Não tem força sendo aplicada sobre ele. Não força, tá? Seguindo essas três regras aqui, a gente já sabe que não tem força em FCB, ele não é colinear e ele é um ponto que tem dois membros. Então a gente já sabe que FCB é igual a zero. Ou, se você não lembrar dessa regra, você vai ter que fazer o cálculo aí de força em X, somatório de força em X, e vai descobrir que FCB é igual a zero. Aqui também, FCB, força igual a zero. Beleza? Pronto. Aí agora a gente vai analisar o ponto D. O ponto D, o nó D, né? Ele vai ter três estruturas. Perdão, coloquei a seta para o lado errado. Ó. Note o seguinte. Quando você estiver fazendo os pontos aqui, se você fez um nó, aqui é o nó C, e você vai fazer o outro nó, e ele também tem a mesma barra, você tem que colocar a força contrária, oposta, tá? Se aqui no nó C você colocou para cima, aqui no nó D você coloca para baixo. Ah, por que isso? Porque uma tem que negar a outra, senão a barra vai estar sendo rompida. E ela tem que estar estática, tá? Então aqui é D, aqui é C, aqui é B, aqui é A. Fechou. Aqui a gente ainda tem uma outra força chamada P2.
sendo aplicada. Então, bora lá, né? Vou apagar essa somatória de força aqui, porque a gente já descobriu o que a gente queria. E bora fazer o próximo somatório de forças, né? Agora para o nó D. Ó, somatório de forças em X. Quem a gente tem em X? A gente tem P2, que equivale a 10. Tá para a direita, então é positivo. A gente vai ter a barra DA. Eu vou colocar ela para a esquerda, para ela negar com essa daqui. Então vai ser menos FDA. Beleza? A gente vai ter FDB. FDB está em uma diagonal. Qual que é o valor desse ângulo daqui? Bom, a gente sabe que a gente tem um cateto de 2 metros e outro cateto de 1,5, né? Se a gente está com um ângulo querendo calcular esse daqui, o cateto oposto, que é esse lado, vale 1,5, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente consegue encontrar a tangente do ângulo. Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Bora lá para a calculadora. 1,5 dividido por 2, isso vai valer para os dois, né? Então vai dar 0,75. O ângulo é igual ao arco tangente de 0,75. Arco tangente na calculadora, já ensinei. Shift tangente 0,75. 36,87. Então a gente tem um ângulo ali de 36,87. Beleza? Ah, é esse ângulo daqui. Fechou. Então agora a gente já sabe o ângulo daqui. A barra DB, ela vai ser negativa, né? Porque está para a esquerda. FDB vezes o cosseno de 36,87. Fechou. Aqui a gente não consegue sair para lugar nenhum, porque a gente tem FDA e FDB. Deixa eu ver outra coisa aqui. No somatório de forças em Y, a gente também vai acabar tendo duas incógnitas, né? Só que FDC a gente já sabe. Então a gente vai ficar o seguinte, ó. O somatório de forças em Y é igual a P2 não está em Y, né? Só temos FCD, que está para baixo agora, então ele é negativo, menos 20. E FDB, que também está para baixo, então vai ser menos FDB vezes o seno desse ângulo. Porque se aqui a gente usou cosseno, né? Para a força em Y, a gente está usando esse ângulo daqui. Então, ou a gente faria o cosseno desse ângulo aqui, ou o seno desse daqui. Vezes o seno de 36,87. Isso daqui igual a zero. Bom, bora lá. O seno de 36,87 dá 0,6, né? Bora arredondar para 0,6. Vou passar o FDB, o 0,6 FDB para o outro lado, fica positivo. FDB igual a menos 20 sobre, vou botar aqui assim, ó, FDB vai ser igual a menos 20 sobre 0,6. 20 dividido por 0,6 dá 33,333. Então vai ser igual a menos 33,3. Certo? Deu menos. O que é que isso significa? Significa que essa força, na verdade, ela está indo para lá para cima. Certo? Bom, com isso a gente consegue descobrir também quem é FDA. Vai ser, ó, menos FDB. Quem é FDB? É menos 33. Então vai ficar mais, né? 33,3333 vezes o cosseno de 36,87.
Beleza. Menos FDA a gente repete. E 10. Beleza. Isso tem que ser igual a zero. Ah, Gustavo, tá ficando confuso. Tá mesmo. Deixa eu apagar aqui. Quem já encontrou FDB, né? Beleza. 33,3. Esse valor aqui. Vezes o cosseno de 36,87 dá 26,666. Vou colocar 26,67. Né? Então isso daqui tudo. Vou repetir aqui embaixo. Ó, 10 menos FDA mais isso daqui tudo deu 26,67. 26,67. Isso é igual a zero. 10 mais 26,67 dá 36,67, né? Vou passar o FDA para o lado de lá, e aí eu jogo tudo, inverto o lado, vai ficar que FDA é igual a 36,67. FDA é igual a 36,67, enquanto que FDB dê igual a menos 33 nessa configuração que a gente fez, né? Beleza. Ah, Gustavo, você está esquecendo de fazer a questão 6.3, que está aqui embaixo. Ó, a gente só vai mudar os valores, tá? Tudo que a gente fez aqui, a gente, para a 6.3, só muda os valores. Então, ó, bora fazer de novo para já ir exercitando, né? Aqui a gente já encontrou todos os cabos. 1, 2, 3, 4. Já, né? 4 cabos não, 4 barras. Tô ainda com a questão de tração na mente. Bora fazer para essa daqui. Então você viu que você só precisou fazer o somatório em 2 pontos, em 2 nós, né? Ó, bora lá. A gente já achou FCD e FCB. Bora fazer para o somatório de forças em X para esse daqui de baixo. Em X a gente tem P2. P2 aqui agora é 30. Menos FDA. Menos FDB. Vezes o cosseno de 36,87. O ângulo é o mesmo, né? O ângulo não mudou. Bom, aqui não consegue ir para lugar nenhum. Aí a gente fez o quê? O somatório de forças em Y. Em Y a gente teve FCD, que vale 45 agora. E FBD, né? Ou FDB, tanto faz. Que tá para baixo, ó. Então isso daqui tá para baixo, era menos, era negativo. Menos FDB vezes o seno de 36,87. A gente sabe que esse seno deu 0,6. Foi isso mesmo, não foi? Seno de 36,87. Isso, 0,6. Vou passar para o outro lado. Vai ficar aqui FDB vai ser igual a menos 45 dividido por 0,6. 45 dividido por 0,6 dá 74,9999. Então, 75, né? Isso é igual a menos 75. Logo, FDB é igual a menos 75. E aqui a gente substitui, vai ficar vezes o cosseno de 36,87, 60, né? 59,9, 60. 30. Ah, outra coisa, aqui é menos, com menos fica mais, então aqui é positivo. 30 mais 60, 90. FDA passa para o outro lado, FDA é igual a 90. Beleza? Porque eu passei FDA para o outro lado, aí fica positivo. Beleza. Bora conferir se tá tudo correto, né? Eu já falei que quando eu for olhar pelo livro aqui, a gente vai olhar as respostas no final do livro. Espera, sobe mais um pouco aqui, deixa eu ver se eu encontro. Capítulo 2, 4, tô perto aqui. Bora lá. Questão 6.2, a de cima. FCD, deixa eu encostar mais perto aqui,
FCB, ó. Primeiro, FCB igual a 0. Opa, igual a 0. FCD igual a 20. FCD igual a 20. Ah, eu esqueci de dizer se está comprimindo. Isso daqui é importante. Se está comprimindo ou tracionando, né? Ó, bora lá. FCD, a gente já viu aqui, né? Que é comprimindo. Mas nota só, ele está positivo aqui, certo? Positivo 20. Isso significa que as setas que eu coloquei tá no sentido correto em FCD e FDA. Mas em FDB eu coloquei no sentido contrário, tá? Então, o que é que eu vou corrigir aqui, ó? FCD, F de C para D. Então, essa barra aqui, ela tá indo para cima. E esse peso tá para baixo. Isso significa que essa barra tá sendo comprimida, né? Uma força para baixo e uma força para cima tá comprimindo esse objeto. Tá apertando aqui. Se tá apertando, comprimindo. Beleza. FCB é igual a 0. Então, não tem nem compressão nem tração. FDA comprimindo, né? Claramente aqui uma força para a direita e uma força para esquerda. FDA tá comprimindo. E FDB, eu coloquei uma força para lá e uma força para cá, só que deu negativo. Isso significa que essa força aqui, ela tá no sentido contrário. Ela é para cá, para aqui ficar positivo e aqui também ficar positivo. E agora, ó, tem duas forças para lá. O que vai acontecer? Essa daqui está indo para lá para cima, tá? Então esse objeto ele está tracionando, certo? Esse objeto FDB aqui, ele está sendo tracionado. Por quê, ó? Eu vou ter a força FDA que está indo para cá e eu vou ter a força FDB indo para lá, tá? Estou tracionando esse objeto. Então FDB tracionando, comprimindo, comprimindo e nada. Bora lá agora conferir, né? Aqui é comprimindo, nada, tracionando e comprimindo. Bora voltar aqui. FDB 33,3. FDB 33,3, tá correto. Espera, deixa eu tirar a tampa aqui. Correto. E FDA 36,7. O meu deu 36,67. Tracionando FDB, comprimindo FDA. Correto. Beleza, bora para 6.3. Deixa eu apagar aqui no tablet. 6.3. FCB igual a 0. FCB igual a 0. FCD 45 comprimindo. FCD 45 comprimindo. FDB 75 tracionando, FDB 75 tracionando e FDA 90 comprimindo. Beleza? Bom, é isso, tá? A questão, as duas questões. Eu espero que você tenha aprendido como fazer e que você goste, que você tenha gostado também do vídeo, que você deixe o like aí. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.